inicia-se assim: o novo tempo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da administração, como ciência e também como profissão. Administrar é necessário, proveitoso e imprescindível em qualquer segmento, contexto ou situação. É inegável o crescimento e o aperfeiçoamento das pessoas e instituições que estudam, ensinam, trabalham, dirigem ou até mesmo fiscalizam a profissão do administrador, seja eles pessoas físicas ou jurídicas. Chega até a ser inacreditável, porém, a administração é existente há cerca de 5.000 a.C., mais especificamente na Suméria, depois no Egito e em seguida na China, mais precisamente em 500 a.C. Por séculos, a administração se fez presente. Apontam-se ainda outras raízes históricas, ao qual apresenta grandes e fortes evidências, como exemplo na Idade Média. O fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e da moderna administração ocorreu no final do século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX. Esse fenômeno, que trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais e políticas, chamou-se Revolução Industrial. Ao final desse período, o mundo já não era mais o mesmo, e a moderna administração surgiu em resposta a duas consequências provocadas pela Revolução Industrial. Uma dessas consequências foram o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, que passaram a exigir uma administração científica, capaz de substituir o empirismo e a improvisação. E também o crescimento da necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas, para fazer a face à intensa concorrência e competição no mercado. Já no século XX, surge Frederick Taylor, engenheiro americano, apresentando os princípios da administração científica e o estudo da administração como ciência. Difícil é imaginar até que ponto os homens da Idade Antiga, da Idade Média e até mesmo do início da Idade Moderna tinham consciência de que estavam praticando a arte de administrar. Mas também é difícil entender como nós não percebemos a administração ao nosso redor, ou seja, ao nosso cotidiano. Mas espera aí, isso vai até que ponto? Isso vai muito mais além do que você imagina. Deixamos alguns exemplos aos quais a administração passa de maneira totalmente despercebida. A administração apresenta-se de maneira involuntária, até mesmo quando você está colocando em dia o seu caderno ou portfólio. Aliás, organizar também é administrar. Ou quando você e seus colegas estão atualizando o quadro de tarefas. É inegável a administração desse trabalho. Sem dúvida, se planejar para entregar as obrigações em dia, com certeza também é administrar. E por fim, é claro que a administração do seu próprio tempo é indispensável. Administrar é ter e fazer história. Qual a primeira impressão que vocês tiveram no curso de administração e qual é o efeito que a administração causou na sua vida pessoal e também profissional? Bom, o primeiro impacto é difícil, né? A gente saiu de escola normal, que era das 7 ao meio-dia, chega aqui e fala, não, você vai ficar o dia inteiro. Aí você já fica, ai, não quero mais, vou desistir, vou voltar pra trás, mãe me busca. Mas aí você vai aproveitando, você vai vendo que aquilo mais pra frente vai fazer um sentido. No momento, assim, a gente não consegue entender, né? A cabeça é outra, somos novos na época, éramos novos, né? A partir do segundo ano a gente começa a entender mais, a gente começa a perceber que a grade não é só... administração falam que é matemática, exatas, mas a gente acaba percebendo que algumas matérias são muito importantes para o dia a dia. Marketing, por exemplo, a gente acaba percebendo a influência que tem sobre a gente. A gente acaba, querendo ou não, colocando isso na nossa vida em prática. E até sem perceber. Chega um momento que nós falamos, ai não, mas esse negócio tá errado, porque a gente consegue ver um problema, distinguir o porquê aquele problema tá acontecendo e conseguir achar uma solução para ele. E a gente consegue isso pela base que a gente teve aqui, né? No ensino técnico, na administração, problemas que os professores dão em sala de aula a gente aplica na vida. Isso a gente vai... cada dia que vai passando a gente vai percebendo mais isso. Não é de imediato, assim, de imediato é um susto, não tem outra coisa. Você fica totalmente desnorteado, sim, não sabe pra onde vai. A gente participou da primeira turma aqui de ADM na ETEC
Então era muito experimental, tanto era novo pra gente quanto para os professores mesmo. Porque tiveram, né, que chamar professores que já tinham trabalhado em administração, fazer grades novas, questão de horário a gente mudava muito, então é complicado para todo mundo. Mas a gente vai se adaptando, né? O ser humano acaba se adaptando ao longo do tempo, então não é aquela coisa ruim. O primeiro impacto pode ser chocante, mas no final a gente acaba sabendo que é muito bom para a nossa vida, particular e profissional. Nós vamos ver os benefícios disso depois que você se forma, depois quando você vai procurar um emprego, quando você entra numa faculdade, porque o aprendizado que você tem aqui, não só do técnico, ensino médio normal também. Eu costumo falar que ETEC, ela não é só pro acadêmico, ela é pro acadêmico e pra vida. O que você aprende aqui, você vai levar o resto da sua vida. Independente se a gente segue a área de administração ou não, especificamente, no caso a Ju, faz a faculdade de administração, mas eu faço estética e cosmética. Gente, não quer dizer que eu não uso pra minha vida, eu já trabalhei em escritório, já fui recepcionista, é um olhar diferente que a gente tem perante aquela rotina de trabalho, entendeu? É o diferencial. Quando você chegar lá na frente, com certeza da escola que vocês vieram, alguns amigos, colegas ficaram lá. Quando vocês entrarem no mercado de trabalho e estiverem inseridos lá, vocês vão ver essa diferença. O teu amigo, que talvez não esteja aqui, vai pesar na balança isso na frente. Sim. Indiferente, vai pesar na balança. E aí, é questão da pessoa saber aproveitar a oportunidade, né? Sim, vocês têm que aproveitar enquanto vocês estiverem aqui. Aproveitar não muito. só a parte de administração, o ensino médio aqui é muito bom, os professores das específicas, química, matemática, biologia. Gente, dê valor. Dê muito valor, porque por mais que você fale, no meu curso futuramente eu não vou usar isso. Você sabe, você tem certeza que você não vai usar? A gente muda de ideia, não sabe como que vai ser a vida amanhã, não sabe onde a gente vai ter oportunidade de emprego. Então é sempre bom sugar o máximo de informação, de conhecimento, e usar isso mais pra frente, que a gente tem certeza, que nunca vai ser demais. A administração em si é isso, né? Você ter uma ideia do que vai acontecer no futuro, se preparar para as coisas que não vão dar certo, colocar essas possibilidades e já colocar a resolução lá dos problemas. Então a administração te prepara pra vida, não adianta falar assim, é perda de tempo, é um cursinho. Não é, você vai sentir falta no futuro, se você fez, você vai ver a diferença, e é muito legal, é algo que realmente vale o esforço que tá tendo. De chegar cedo, sair tarde, de fazer trabalho, de fazer TCC, de correria, até de quase porque enlouquecer. quanto mais cedo a gente se acostumar a essa rotina, melhor é, porque na frente, lá na faculdade, se você for fazer um curso ou alguma coisa, você vai estar trabalhando, você vai estar estudando. Então você já era acostumada àquela adrenalina de estar ligado 24 horas, ter trabalho para fazer, ter isso, ter aquilo. Então você tem que estar com a cabeça preparada. Quem não tem essa rotina, é tudo mais lento, demora para cair a ficha. E esse impacto que a gente teve no primeiro ano do ensino médio, a pessoa que não teve, vai ter lá na frente, vai ser complicado, porque vai estar mais velho e tudo mais. É porque quando chegar lá, que vai ter, e lá na faculdade você vai se deparar com muita coisa. Você vai se deparar com gente muito mais velha, você vai se deparar com gente bem mais nova. E aquele momento lá vai ser decisivo. Você tendo essa preparação, você chega lá, você consegue levar uma boa, assim. Você consegue levar tranquilo. Mas se você chega de cara lá, aquele primeiro impacto, o professor passando trabalho ABNT, passando 3, 4 trabalhos, você tem que entregar em 2 semanas, você tem que apresentar seminário, você tem que fazer aquilo outro. Se você chega na faculdade e de cara tem isso, sem nunca ter tido isso antes, é por isso que na faculdade tem uma taxa de desistência enorme. As pessoas não aguentam, assim. A gente percebe isso no curso aqui na ETEC, mas eu garanto que é muito menor a desistência que a gente tinha, porque a cidade já não tinha essa cultura, o pessoal já não estava preparado, já vinha aqui porque era obrigado, entendeu? Mas agora a pessoa já decide que quer vir. É a opção do aluno vir aqui, tanto que o vestibulinho de vocês está bem mais concorrido, que eu já fiquei sabendo. Então, é um diferencial e vocês têm que ser muito gratos pelo que vocês têm e ter a oportunidade de estar estudando aqui na ETEC. Conseguirem isso é algo de muito bom. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel Antônio de Oliveira Cardoso, eu tenho 19 anos. Atualmente eu sou aluno do Bacharel em Turismo da Universidade Federal de São Carlos, do campus de Sorocaba. Eu sou ex-aluno do Técnico em Administração, integrado ao ensino médio da ETEC de Piedade. Eu fui da turma de 2013, a segunda turma de administração, os Minions. Inclusive coloquei a camiseta aqui atrás para homenageá-los, né? E eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, os impactos que o técnico causou em minha vida, o que eu aprendi, etc. É interessante quando eu penso no técnico em administração da ETEC, porque eu penso principalmente no desenvolvimento humano que eu tive com esse curso. Porque eu pude ver
que a administração e o mercado de trabalho não são só aquela visão séria, burocrática que a gente tem, né? Me mostrou que a administração pode ser também o lado família e o lado do ser humano, né? Porque me mostrou que o funcionário, ele é a peça-chave de uma empresa, que sem o funcionário, pode parecer meio óbvio eu falar isso, mas sem o funcionário uma empresa não acontece. Então é por isso que o funcionário ele tem que ser realmente um colaborador, né? Ele tem que ser tratado como um funcionário que queira vestir a camisa da empresa, para que a empresa possa ir para frente. Eu aprendi muito também na questão da organização da minha vida, porque a administração me ensinou a ter um senso de visão e uma organização muito grande. Não que eu tenha, né, essa organização perfeita, mas me ajudou a aprimorar muito nesse quesito, né? Tanto como administrar o meu dinheiro, por exemplo, me ajudou também na questão dos projetos, porque eu acho que é uma coisa extremamente importante para o meio acadêmico e para a sua vida também, é a questão da criação de projetos e da criatividade que você desenvolve, né, na personalidade, no seu meio acadêmico. E eu acredito que a questão da ETEC ser um pouco mais rígida, né, ser uma instituição de ensino um pouco mais rígida com os alunos, né, cobrar seminários, trabalhos e artigos em norma BNT, por exemplo, é muito interessante porque eu, quando cheguei na universidade, já sabia de muita coisa que pessoas que vieram de escolas particulares ou de escolas do Estado não sabiam, como por exemplo a norma BNT, que é uma coisa essencial no meio acadêmico, e existiam pessoas que não sabiam disso. Então eu agradeço muito a ETEC por isso, principalmente. E acredito que o curso de administração, ele me mostrou como ter uma perspectiva das várias ramificações da educação, né? Me mostrou como é importante você saber um pouco sobre tudo, né? Da matemática, do português, do marketing, das finanças. Me mostrou que para você ser um cidadão aplicado realmente à sociedade, é necessário que você saiba sobre o que você está falando, sobre o que você está fazendo, o que você está procurando e com quem você está se comunicando. Então eu acredito que é extremamente importante que os alunos deem valor ao curso que eles estão, né? Deem valor aos professores, porque é uma coisa assim que hoje em dia a gente precisa muito. Qual foi a sua primeira impressão sobre o curso de administração e como ele mostra os resultados hoje na sua vida, tanto pessoal quanto profissional? A minha primeira impressão do curso foi que seria uma coisa mais puxada, né? Puxada mais para o lado humanista, né? Mas não foi bem assim. A administração daqui foi um jeito de mostrar, vamos dizer assim, as questões de organização da empresa, a organização das coisas que você poderia fazer, tá? Agora, profissionalmente falando, ou pessoalmente, no caso de hoje em dia na minha vida, você consegue ver uma parte assim, você consegue organizar as coisas melhor. Porque a administração que foi passada aqui foi basicamente gestão. E a gestão acaba gerenciando qualquer tipo de coisa. Qual foi a sua primeira impressão do curso de administração? Bom, quando eu fui fazer a prova pra cá, né, a administração foi o curso que mais me chamou a atenção. E eu pensava que era um curso assim, que ia ter tipo, muita teoria, ia ser todo mundo muito certinho, ia ser uma coisa bem nessa linha, assim, mas quando ele foi não é totalmente diferente, mas não tinha essa visão que eu tinha antes, né? Então foi uma coisa diferente, foi bem legal. Tá, e qual você acha que é o impacto que causa hoje em dia na sua vida pessoal, acadêmica e futuramente na profissional? Bom, na profissional, né, na futura profissional, por exemplo, aqui eu aprendi muita coisa, tive base para fazer muitas coisas, porque a administração é um campo bem amplo, né? Então, e também contei com professores, assim, professores profissionais muito bons, que me deram esse conhecimento. Então, acho que agregou muita coisa para mim. Então, futuramente vai ter um reflexo muito bom. E na vida pessoal, assim, a gente, sei lá, tem que ser mais organizado, tem que cumprir com os horários. Então, não tem uma forma de dizer que não ajudou em nada. Então, de todas as formas, agregou para mim. O que vocês esperavam do curso de administração e qual foi a primeira impressão de vocês quando chegaram aqui?
Bom, primeiramente, eu acho que todo mundo, quando vai fazer vestibulinho para prestar para administração, pensou que tinha muito cálculo, né, nessa área de exatas. Mas quando você entra aqui na ETEC e vê o curso, você vê que é bem diferente. Tipo, são várias matérias englobadas, que nem tem ética, tem gestão empresarial, tem técnicas organizacionais que servem para qualquer profissional no mercado. E também a ética, né, que é muito importante para qualquer indivíduo. Essa para complementar, o marketing também era assim que a gente não tinha conhecimento nenhum. Aí agora que a gente não sabia que entrava na grade de ADM, agora dá uma boa visão pra gente de marketing também, de tudo. Qual foi o impacto pessoal e futuramente profissional que a administração trouxe para a vida de vocês? Bom, tipo, o impacto pessoal é que você tem que ser muito organizado assim, em matérias do dia a dia. E não só fazer lições, mas também tipo, deixar seu quarto organizado para mais para frente assim, você querer pegar alguma coisa, você conseguir achar. E a mesma coisa que na ETEC. A ETEC faz com que tipo, a gente não tenha essa margem de descanso que as outras escolas públicas têm, que o aluno chega meio-dia em casa e não faz nada, tipo, não tem lição de casa, não tem nada. Aqui não, aqui a gente chega 4, 5 horas da tarde em casa e também tem que fazer lição, tem que se regrar, tem que se programar para tentar tirar nota das matérias. E também vai ajudar muito na nossa vida profissional e também vai ajudar muito no nosso currículo mais pra frente, depois de uma faculdade também. Porque bem dizer, a ADM está em tudo, né? Tudo que você vai fazer, você precisa de uma administração para ter o melhor produto, que seja a condição final. Organização para eficiência. Isso, para ter eficiência em tudo que você faz. Principalmente também em qualquer coisa, né? Até nos outros cursos que temos aqui na ETEC, né? Que é alimentos e meio ambiente, tudo tem administração em si. Qual a importância, ou seja, o efeito que a administração trouxe na sua vida pessoal e profissional? A administração eu acho que é o curso mais completo que existe, né? A gente, quando acorda, a gente começa a botar em prática a administração, né? Tanto a administração do tempo, como a administração da nossa vida pessoal. Então, ou seja, se alguma coisa acontece errado, se eu acordo 5 minutos atrasado, eu tenho que administrar todo o meu tempo, né, de tudo que eu tenho para fazer, para realocar e ganhar esses 5 minutos de outra forma, né? Então, a administração, a gente usa ela no nosso cotidiano, diariamente, involuntariamente, já está no nosso, né, no nosso pensamento, a utilização da administração. E na empresa nenhuma vive sem administração, né? A administração abrange desde da administração de funcionários, de pessoal, administração financeira, administração contábil, administração de vendas. Então, a administração ela está incrustada tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida empresarial, em todos os aspectos. Eu acho que é o curso mais completo de todos. Minha formação é de administração. As minhas especializações são em administração e eu não me arrependo. Eu aconselho para todo mundo. Qual o impacto da administração na sua vida pessoal e profissional? Então, na verdade, primeiro que nesse caso não dá para desvincular a vida pessoal da profissional, porque a administração ela serve para planejar desde coisas básicas, né, como uma festinha de aniversário, até uma coisa mais complexa, como são as planilhas ou até mesmo o horário, né, de aula das turmas. Qual o impacto da administração causa na sua vida pessoal e profissional? Bom, a administração ela faz parte da minha vida atualmente, né? Quando perguntar assim se eu escolhi estar na administração, lá bem no início da minha carreira eu não tinha escolhido ela, mas ela acho que me escolheu. Acho que na verdade, muitas coisas que acontecem na nossa vida, eu acredito até que não somos nós que escolhemos, mas as coisas ou o mundo conspira para que a gente seja escolhido. E eu acredito muito na questão que a gente não está ou a gente não ocupa uma posição, qualquer que seja, por um acaso, né? Eu quero dizer isso porque quando eu entrei na faculdade de administração, ela foi na minha vida uma segunda opção. Eu tinha uma primeira opção, que hoje eu até me critico em relação a essa primeira opção por conta da segunda que hoje me faz, né? Que é o administrador. Mas dentro da administração me fez questionar várias coisas. E uma coisa que eu questionava muito era a forma de atuação de uma gestão. Não puramente no viés de conseguir retirar das pessoas apenas aquilo que delas pode ser transformado em produto, né?
algo palpável, para ser comercializado e para fomentar talvez um sistema econômico. E a gente pode citar o sistema que a gente vive, o capitalismo. Mas eu vejo que a administração, talvez tenha escolhido uma pessoa como eu, e aí eu fui começando a perceber que ela não é só para isso, principalmente quando a gente começa a perceber o papel das pessoas dentro da organização. Organização como um todo. Não estou falando de empresa para vender os seus produtos, mas organização social das famílias, organização social das igrejas, organização social de instituições não governamentais, né? Então eu vejo que a administração ela entrou na minha vida por conta de uma situação, né? Eu tinha um primo que fazia administração e ele era meu ídolo, né? Nossa, cara, é bacana, acho que vou, né? Só que eu estava indo para um outro viés. Inclusive depois, esse meu ídolo ele também foi para o viés contrário ao meu. Olha que interessante, só para vocês entenderem. Aquilo que eu queria para a minha vida foi modificado por conta que eu entrei na área de gestão. E a pessoa que me incentivou para estar na área de gestão está na área que primeiramente eu queria para a minha vida. Então foi o inverso, é verdade. Aí eu vejo que a gestão ela faz parte muito da minha vida pessoal e profissional. Pessoal porque você já bitolado, tu tem que ter planilha, tu tem que ter controle em casa, né? Mas a gente controla muito bem isso por conta de que eu também sou casado com uma administradora, né? E também caiu por acaso, tá? A administração. Então a nossa vida é muito parecida. E hoje, para mim, essa área é muito importante. Para mim, e eu vejo que essa área é um instrumento de modificação social das pessoas. Eu acho que a administração, a ciência da gestão, como todas as ciências que têm a sua importância, eu acho que ela vem para nos amparar, talvez para nos tornar mais profissionais em algumas situações que exigem esse profissionalismo. Um cientista, independente da sua área, ele tem que ser organizado. Ele tem que controlar os seus processos, ele tem que planejar a sua atuação, ele tem que monitorar a sua vida profissional. Um médico, um advogado, um dentista, qualquer que seja a área, a partir do momento ele precisa começar a pensar nisso. E às vezes alguns ensinamentos ou algumas bases que a nossa ciência nos deu, pode fazer falta para eles. Toda profissão tem o seu mérito, né? E eu acho que a nossa não tem menos mérito do que as outras. Mas a gente tem muito a contribuir, acho que a gente tem muito a profissionalizar, a gente tem muito a ajudar outras profissões que talvez não tivessem essa oportunidade de ter um olhar um pouco mais macro em relação à sua atuação, não especificamente da técnica daquilo, mas a sua técnica aliado a todos os outros atores dessa relação. Porque o dentista, ele tem que ser bom dentista dentro das suas técnicas, conhecedor, mas tem inúmeras situações que vão envolver o seu dia a dia. Por exemplo, se ele for bem sucedido enquanto técnico, ele vai ser bem sucedido enquanto empresário, muitas vezes. Ele vai ter que ter uma recepcionista, ele vai ter que ter alguém que auxilie a fazer aquela operação, né, que ele faz diariamente, né, que é um auxiliar, um assistente. A partir do momento que ele não está só trabalhando mais sozinho, ele já está tendo alguém. E a partir do que ele tem alguém, ele tem que trabalhar com gestão de pessoas, porque se ele for mal criado bruto, mesmo que seja um ótimo dentista, ninguém vai querer trabalhar com ele. A partir do momento que ele tem essa estrutura de pessoas, ele vai ter uma estrutura documental, ele vai ter que se organizar, ele vai ter que ter uma agenda bem elaborada, alguém vai ter que auxiliar ele para fazer isso, ele vai ter que ter os controles, a questão financeira não vai ficar atrás, né? Então, a administração, apesar de ela ser uma profissão nova no nosso país, historicamente sempre existiu um administrador. Só que sempre presente, né? Muitas vezes o administrador ele era rotulado como sendo o chefe, como sendo o detentor do poder. E na verdade não é isso. O administrador ele não necessariamente é o detentor de poder. O detentor de poder pode ser aquele proprietário, o dono do negócio, mas ele tem que ter o subsídio, ele tem que ter informação de uma outra pessoa que fala assim, ó, qual é o caminho melhor a seguir. Não específico só para a maximização de riqueza, mas para a estruturação de toda e qualquer instituição. Desde uma grande organização empresarial até uma organização simples e muito importante, acho que nas nossas vidas, que são as nossas famílias. Acho que a administração, para mim, começou aí. Foi a partir daí que a gente começou a gostar um pouco mais disso. Hoje eu não consigo viver sem ela, porque ela faz parte do meu trabalho. E diante dos novos desafios que a vida vai nos escolhendo, eu acho que mais ainda, hoje, na minha posição, eu vou precisar dela. E espero ser bem sucedido com isso. Espero que a administração me dê, além do embasamento técnico que eu tenho, condição para conseguir
vale com todas as pessoas que dependem do meu trabalho aqui hoje. O administrador eu vejo assim. O administrador ele tem que ser mais servidor do que ser servido. Um bom administrador é aquele que vai dar terreno firme para as outras pessoas trabalharem. E acho que essa é a nossa condição. Sem exploração das pessoas, mas sim tirando delas aquilo que elas têm de melhor e respeitando elas a princípio. Eu vejo que a administração é assim. Na semana de administração é importante a gente enfatizar que a gente não está aqui só para fazer as empresas ganharem mais dinheiro, mas para fazer realmente, quem sabe, uma nação mais sólida em termos econômicos, sociais e principalmente, quem sabe, políticos. Por que não ter administradores também profissionais gerenciando as nossas cidades, os nossos estados, quem sabe, o nosso país? Talvez seja isso, também seja necessário. O que a administração representa para você? Defina em uma palavra. Dedicação. Comprometimento. Criatividade. Inovação. Crescer. Experiência. Progresso. Organização. Produção. Vida. Ação.